Bom, pessoal, a DeepSeek ainda está dando o que falar, né? O pessoal está comentando muito. Foi uma revolução muito grande no mundo das inteligências artificiais e por isso, justamente, tem muitas histórias. O pessoal acaba contando muita coisa que estava nos bastidores e aí a gente começa a descobrir. E eu estou trazendo esse vídeo aqui justamente porque, lendo, quanto mais eu leio, mais eu investigo sobre essa questão da DeepSeek, mais elementos de inovação eu estou conseguindo perceber. E eu acho que como esse aqui é um canal de inovação, primeiramente, né? Eu acho que dá pra gente trazer aqui alguns elementos e começar a entender como que tudo se encaixa em termos mais técnicos de inovação e como que as coisas elas realmente surgem. É um exemplo claro aqui de uma inovação bem, né, disruptiva, ou será que não é disruptiva, né? Para quem quiser saber mais sobre os tipos de inovação, tem um vídeo, acho que aqui, né, que eu fiz um tempo atrás falando sobre os tipos de inovação. Mas basicamente existem foi uma inovação assim que criou um boom muito grande no mundo, né? Ela fez um estardalhaço bem grande e eu acho que é legal a gente entender, né? Tem alguns conceitos, basicamente existem 7 conceitos que o Steven Johnson ele elencou quando se fala de inovação, né? Então, para facilitar, primeiro eu vou explicar um pouco desses conceitos e depois eu vou ver quais desses conceitos a gente consegue enxergar na história da DeepSeek, para a gente começar a entender, eu consigo talvez aplicar isso de alguma maneira na minha empresa, eu consigo fazer alguma coisa semelhante nos meus negócios para eu talvez ter um resultado, né, como a DeepSeek teve. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, primeiro conceito são os possíveis adjacentes, né? Os possíveis adjacentes, eles falam de possibilidades eminentes. Então, tudo que existe hoje de tecnologia, ela pode ser evoluída para alguma coisa próxima, né? Se eu tenho uma garrafa, talvez eu possa fazer amanhã uma garrafa térmica. Se eu tenho uma garrafa térmica, amanhã eu posso fazer uma garrafa com um display de LED que vai medir a minha garrafa e assim por diante. Então, sempre é como se existissem quartos, tudo que está descoberto hoje é um quarto aberto e sempre existem portas. Basta a gente descobrir onde estão essas portas. Uma vez que a gente abrir essas portas, existe um novo quarto, uma nova descoberta e assim sucessivamente, né? Existem as redes líquidas, que é o segundo conceito, que é justamente ambientes onde as conexões elas acontecem de maneira rápida, acontecem de maneira fácil. Então, um sistema, por exemplo, de comunicação interna de uma empresa, onde existem posts, existem informações ali que as áreas trocam entre si, isso facilita a troca de informação, facilita com que mais pessoas entendam sobre mais áreas e elas tenham insights mais facilmente, né? Ou então, se eu estou explicando para as pessoas, contando sobre a minha inovação, o que eu estou fazendo, essas pessoas elas podem receber essa informação e utilizar para elas. Então, essa informação ela se espalha mais rápida. O terceiro conceito é a intuição lenta. Essa aqui é a história de como que realmente as inovações, as grandes inovações acontecem, que não é de um dia para a noite, mas ao contrário, são problemas que ficam na cabeça dos cientistas, dos inovadores por muito tempo. E aí, eles pensando, matutando naquilo, trabalhando em várias coisas diferentes, eles começam a ligar padrões, entender e de repente, pum, tem um insight, né, que liga tudo, mas na verdade aquilo é algo que estava na cabeça deles fazia muito tempo, e martelando, e aí por isso que chama-se intuição lenta, né, porque são problemas que moram na tua cabeça por muito tempo, até que com várias conexões da vida você descobre algo novo, ou acha um jeito de fazer alguma coisa diferente. O quarto conceito é a. Mentira, o quarto conceito é a serendipidade. Isso aqui é difícil de falar. Basicamente é abraçar o acaso, né? Isso aqui é você tem algum problema para resolver e você, com o acaso da vida, com o acaso do dia a dia, você consegue pegar alguma ideia que não estava planejada e você, pô, a partir daquilo, daquele insight, aquilo destrava algum bloqueio das tuas ideias, algum, alguma trava que estava tendo para você desenvolver algo além, né? É, então a serendipidade tem muito a ver com essa questão do acaso, com a questão de estar atento às coisas do mundo,
ter um problema, né? Tá muito ligado à intuição lenta. Então você tem um problema que tá morando na tua cabeça e aí por obra do destino ali, sei lá, do acaso, aquele negócio surge e liga uma luz, né? Temos também a questão do erro, que é muito importante para a inovação, né? Então o pessoal conhece aquela máxima, né? Erre rápido, né? Para você conseguir destravar aprender logo o que deu errado, por que deu errado e fazer certo. E o erro, ele tem muitos papéis na inovação, porque muitas pessoas elas acreditavam que a tendência ela ia para o lado A e na verdade ele se desvia para o lado C, né? Mas porque elas foram para o lado A, elas entenderam, pô, é para o lado C. Aquela história que a gente conhece do Benjamin, né? A hora que ele foi criar a lâmpada, ele falou que ele fez 1000 lâmpadas e ele falou assim, na verdade eu descobri 999 jeitos de não fazer a lâmpada. E é a mesma coisa aqui. O erro, então, ele tem essa função de ensinar o caminho certo. Temos também a exaptação, que é justamente conseguir pegar uma função que existia para um fim específico e adaptar ela para um outro fim, né? Então, o exemplo que é bem legal é o das asas dos animais, né? As penas dos animais, que em muitos casos elas surgem por causa do calor, né? Para serem aquecidas, mas no final das contas a natureza ela foi entendendo que, pô, isso também pode ser usado para voar. Né? Então ela surgiu para um fim e foi depois adaptada para outro fim. E por fim existem as plataformas. As plataformas elas são locais ou estruturas ou entidades que permitem que a inovação floresça a partir delas. Né? Então um exemplo bem legal que ele dá no livro também é o Twitter. O Twitter foi ele surgiu como uma API, né? Uma aplicação que podia ser utilizada para vários fins. E isso foi em código aberto. Então, o pessoal que criou o Twitter abriu o código e as pessoas que usavam o Twitter, às vezes, elas criavam aplicações para o Twitter. Então, elas criavam inovações utilizando a plataforma do Twitter. Entende? Então, a plataforma, geralmente, ela é um local ou um software ou alguma coisa que permite com que se construa a partir delas várias novas inovações, né? E tudo baseado nela, né? Então, olhando para a história da DeepSeek, a gente vê que, primeiro, existe aqui uma coisa forte de possíveis adjacentes, né? Existe uma história forte de possíveis adjacentes, porque o modelo ele foi construído a partir de outros modelos que eles já foram construídos. Então, antes do R1, teve a versão V3. Antes do V3 teve a versão V2. Antes da versão V2 teve a versão 67B. E eles foram construindo a partir disso. Além disso, eles usaram o mesmo modelo de destilação da Lhama e da Queen. Ou seja, não foi construído do zero, né? Eles foram usando aquilo que já existia no mercado, aquelas ideias que davam certo, e foram incorporando no modelo deles. Então é um conceito interessante, né? Não surgiu do nada, né? Os caras, nossa, fizeram tudo do zero. Não é verdade, né? Os caras eles foram construindo passo a passo para que chegassem nesse nível. Outra coisa bem interessante, existiu uma rede líquida ali muito forte, né? O pessoal fala na história ali, tudo a gente não sabe o quanto que é verdade, mas parece que era um pessoal de um hedge fund que tinha um time de matemáticos ali que estavam trabalhando, na verdade, em criptomoedas e em mineração de Bitcoin, né? E quando eles viram todo aquele poder computacional ali, eles começaram a falar, por que não? Vamos tentar espremer um pouco de processamento aí desse servidor que está aí parado. E eles começaram a trocar ideia. E esse time de laboratório altamente capacitado, com matemáticos e tal, é a rede líquida, né? É onde o pessoal conversou, trocou ideia, né? Teve um ambiente muito favorável para essas descobertas. E uma outra parte é que eles compartilharam todas as descobertas deles via paper. Então esse compartilhamento, deixar o conhecimento aberto, é uma rede líquida também, porque as pessoas elas podem ir lá, ler, entender o que eles fizeram e talvez refazer. Né? Então compartilhamento de informações é o que faz a rede líquida. Não consegui achar nada sobre intuição lenta nesse caso aqui, porque a gente não está na cabeça dos caras, a gente não sabe da história, né? Serendipidade também eu não consegui achar nada, pelo menos das histórias que contam, mas provavelmente deve ter tido alguma coisa. Agora, no erro, sim. No erro tem um cara muito importante, porque disse que esse modelo é um modelo racional, né? É reasoning model. Então é um modelo que pensa que quando você
põe um prompt lá, ele raciocina, ele mostra para vocês o pensamento dele, como que ele chegou naquele pensamento. E parece que essa função aí, na verdade, ela não foi uma função planejada, ela foi uma função emergente, que os caras estavam programando, de repente eles viram lá nas respostas que ele começou a raciocinar e falaram, caramba, isso aqui é muito interessante. Então foi meio que um erro, foi algo que não estava no script e saiu meio que no acaso, assim, e os caras falaram, pô, vamos tentar explorar isso, e eles exploraram aquele erro e mudaram. Então eles deram um shift do que eles estavam esperando e começaram a entrar mais aprofundadamente nesse cara. Então é uma baita de um case de sucesso baseado no erro, mas um erro inesperado, né? Exaptação também não consegui achar nada na história ali, mas eles têm um fortíssimo case de plataforma. Por quê? Porque eles fizeram tudo open source. Então, eles deram um código de presente para a humanidade, assim, vamos dizer. Todo mundo que tiver capacidade técnica de ir lá pegar, você pode ir hoje agora no GitHub, você digita lá, baixa isso no teu celular, no teu computador, e você consegue rodar o modelo dos caras de maneira segura, sem dar nenhum dado teu para a China, sem nada disso, e você vai construir o que você quiser a partir disso. Então a plataforma, o tamanho da plataforma que eles fizeram agora, por ser um custo computacional mais baixo, por ser de graça esse modelo, agora eles abriram a possibilidade de ter inteligência artificial em absolutamente tudo, né? Muita gente que antes não tinha acesso à inteligência artificial por questão de custo, por questão de dificuldade e tal, agora ficou muito mais fácil. Eles diminuíram a porta de entrada, né? A barreira de entrada ela foi praticamente para zero. E com isso a gente vai ver muitas aplicações, né? Tudo vai ter inteligência artificial, todo mundo vai estar usando, todo mundo vai estar falando disso. Então eles criaram essa plataforma que vai gerar muitas novas inovações e eu acho que isso é um paralelo bem legal, né? Uma história que vocês veem que tem vários desses elementos que a gente consegue enxergar e isso tudo gera inovação, gera os pilares do que move o mundo, né? Então por hoje é isso, pessoal. Por favor, se inscrevam, compartilhem, deixem o seu like. Conte para os seus amigos sobre esse canal aqui de inovação, onde a gente está tentando trazer mais desses elementos para que a indústria, os negócios, eles possam ficar cada vez mais robustos e quem sabe um dia a gente possa estar competindo com esses caras aqui, né, e sair um pouco desse engodo de industrial que a gente está aqui, enfim, sem entrar muito em reclamações, tá? Mas obrigado pela tua companhia até aqui e até a próxima. E nos vemos!